Qual o maior problema da geopolítica brasileira? Por que o Brasil não é um império? Por que o Brasil não é maior do que é? Por que o Brasil não está disputando com os Estados Unidos e a China para ser ali o primeiro lugar, né? O grande imperador? Por que isso? Então, hoje a gente vai discutir um pouco sobre essa situação dos impérios antigos, de alguns dos maiores impérios da história, e por que o Brasil ele não conseguiu ser ou não tem conseguido ser o maior país do mundo, né? Essa disputa, porque muitas pessoas estão discutindo nesse momento quem será o maior país. Você acha que a China vai passar os Estados Unidos? Você acha que a China nunca vai passar os Estados Unidos? Mas a pergunta é por que o Brasil não está nessa conversa? Por que o Brasil não está ali? Então vamos falar sobre isso. Dá o seu joinha se você não deu ainda, compartilhe com seus amigos, porque nesse canal a gente fala de geopolítica e falamos de tudo que acontece na geopolítica do momento e, de vez em quando, coisas como essa. Eu quero mostrar para vocês aqui, primeiramente, rapidinho, os grandes impérios, né? Vou botar aqui os 6 maiores impérios. Ó, do britânico ao francês, os 6 maiores impérios da história. Então, estamos aqui, ó, o Império Britânico, 35 milhões de quilômetros quadrados, 1583 a 97. O Império Mongol, 24 milhões de quilômetros quadrados. O Império Russo, 22 milhões. O Império Grande Qin, de 14 milhões. O Império Espanhol, 13 milhões. E o Segundo Império Colonial Francês, 11 milhões. Então, esses aqui são os 6 maiores impérios, né? E o que acontece com o Brasil? Vamos entender. Se você olhar o mundo hoje, conforme o mundo vai crescendo, o Brasil, eu nunca entendi por que o Brasil nunca invadiu os países ao seu redor. Não estamos entrando no mérito se isso é bom ou ruim, tá, pessoal? Isso não é o mérito. O mérito é você ver a história. Você vê, os Estados Unidos invadiu vários países. Você vê, a China invadiu vários países. A Rússia invadiu vários países. Esses países cresceram com isso. Por que a Rússia, nesse momento, está atacando a Ucrânia? Porque eles querem um território onde eles tenham acesso ao mar. Acesso ao mar, mais prosperidade para a Rússia, e exatamente isso. São tomadas estratégicas que a Rússia está fazendo. A China, mesma coisa, invadiu vários países, e a China, futuramente, todo mundo indica que vai invadir a Taiwan. Por quê? Porque eles querem Taiwan, porque tem ali a produção dos melhores condutores de energia, chips, etc. e tal. Então aquilo ali é importante. E o Brasil? Porque você vê os Estados Unidos, o mapa americano, os Estados Unidos é um dos únicos países do mundo, acredito eu, o único país do mundo grande, que ele tem acesso aos 2 oceanos, o Atlântico e o Oceano Pacífico. E isso ajuda muito os Estados Unidos. Os Estados Unidos é esse país mais rico do mundo porque houve um trabalho de infraestrutura e houve trabalhos para expandir os Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos têm acesso ao Pacífico, têm acesso ao Atlântico, e os Estados Unidos conseguiu fazer aquele canal do Panamá, que também foi pago pelos Estados Unidos, ou seja, feito pelos Estados Unidos. Imagina você se o Brasil tivesse acesso ao Pacífico. Aí eu pergunto, por que o Brasil nunca tomou o país que está ao seu lado, que lhe daria acesso ao Pacífico? Eu sei que é uma conversa assim meia, talvez maluca, né? Pô, Fábio, você queria que o Brasil entrasse em guerra nos outros países? Ué, os países que se tornaram impérios sempre fizeram isso. Eles entravam em guerra para aumentar o seu país, para que o seu país tivesse mais poder. A geopolítica é um jogo de poder. As pessoas, os países, eles não são amigos, como o Lula diz. Os países são aliados. E o que o país quer é se beneficiar cada vez mais. E eu nunca entendi por que o Brasil, com todo o poder que o Brasil sempre teve, por que o Brasil não invadiu certos países, nossos vizinhos, para que o Brasil viesse ter acesso ao Pacífico. Porque se nós tivéssemos acesso ao Pacífico, você já imaginou a economia, você já imaginou a riqueza que o Brasil teria, estrategicamente falando? Porque o Brasil está assim. Então, poxa, você tem que sair do Atlântico e ir para todo lado para você conseguir chegar na China, por exemplo, que é o maior
digamos assim, aliado comercial do Brasil. A volta que os navios têm que fazer, ou seja, ou ele vai assim, por debaixo ali da África, subindo no Índico e todo lado, ou ele pode tentar ir por cima, entrar pelo canal do Panamá, ir por lá, ou seja, é uma fortuna para você passar no canal do Panamá, é uma fortuna para você passar pelo outro canal, ou seja, era muito mais fácil o Brasil ter invadido algum país ao seu redor. Sim, uma guerra, que é uma coisa triste, mas é o que nós tínhamos. Pessoal, não estou falando hoje é muito tarde. Eu estou falando há 300 anos atrás, há 200 anos atrás, aonde o Brasil poderia ter feito isso, poderia ter crescido dessa forma, mas infelizmente o Brasil não fez. E por isso o Brasil tem muita dificuldade de hoje disputar por esse primeiro lugar, que é os Estados Unidos e a China que estão lutando. A Rússia sabe que a única maneira deles tentarem lutar com os Estados Unidos e a China é eles conseguirem conquistar alguns países para crescer o seu território de maneira estratégica, para que eles tenham mar, tenham oceano, tenham condições de se beneficiar economicamente com os espólios, com as conquistas. E eu nunca, como falo para você, entendi por que o Brasil sempre foi um país que nunca pensou nunca teve a visão de imperialista mesmo, nunca tive uma visão de invadir os outros países como todos os outros países têm. Se hoje nós estamos discutindo sobre a invasão da Rússia para a Ucrânia, imagina 200 anos atrás, era uma coisa bem comum os países invadir os outros países, é como tribos invadindo tribos, crescendo o seu território, aumentando o seu poder político, aumentando a geopolítica, o seu poder na geopolítica. É cada vez mais poder. E no Brasil nós nunca vimos isso, nunca vimos esse interesse. Hoje em dia se fala, né, em criar atalhos, criar trens, criar estradas, criar coisas para a gente ter acesso ao Pacífico. Tomara que um dia a gente consiga fazer isso, mas mesmo assim, não é igual se nós tivéssemos tomado esses países quando nós tínhamos condições de tomar. O Brasil, imperialista, teria dominado a América do Sul inteira e tomado no mínimo uns 2, 3 países ali, que hoje também seria Brasil. Claro que no momento seria horrível, como a gente sabe que toda guerra é horrível, mas hoje nós teríamos aí um Brasil muito maior e um povo muito mais rico, porque nós teríamos acesso tanto ao Pacífico quanto ao Atlântico de boa. Então eu acho que é um assunto muito interessante. Vai no comentário, diga para mim por que você acha que o Brasil ele nunca teve essa visão de imperialista, nunca pensou nisso, em invadir o seu país para ter esse poder geopolítico. Talvez 200 anos atrás não tinha muito interesse de você ter o Pacífico. Mas quando é que o Brasil ficou sabendo da importância, né? Porque você pensa assim, Fábio, mas tudo bem, hoje a China é o maior exportador junto com o Brasil, aliado de exportação, etc e tal. Mas 200 anos atrás, 100 anos atrás, não era a China. Sim, mas uma questão lógica, você sempre quer ter um oceano, né? Porque mesmo lá atrás, as primeiras embarcações é tudo navios, você sabia que o negócio vinha pelo navio. Então você ter costa dos dois lados beneficiaria muito ao Brasil. Mas, infelizmente, o Brasil nunca pensou em dominar nada, acredito eu, de repente eu posso estar errado, porque mesmo na Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve chance, né, de aumentar o seu território, mas nunca pensou em atacar, em dominar nenhum outro país. Engraçado, né? O Brasil é aquele país que realmente é bem pacífico e sempre buscou a paz. E a paz, às vezes, é inimigo da geopolítica. A geopolítica é questão de força, poder, de luta. Não tem nada de paz. Então Deus abençoe vocês, galera. Na próxima vez que a gente tiver alguma novidade, a gente fala com vocês, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço.